Então, pessoal, agora a gente já sabe os conceitos fundamentais do timer, né? A gente pode dar andamento à nossa prática de laboratório, né? Ninguém mais aguenta ver vídeo, né? Prefere fazer as coisas na prática. Então, eu vou fazer um vídeo curto agora aqui para a gente incrementar aquele exemplo onde a gente estava usando o sensor ultrassônico para medir distâncias, né? O nosso primeiro exemplo foi muito rudimentar, né? Porque a gente não tinha como medir tempo. Agora, a gente tem um jeito muito preciso de medir tempo e é isso que a gente vai fazer utilizando esse sensor, né? Eu vou explicar mais o modo do timer, né? O vídeo anterior ele somente dava foco no modo periódico e no modo one shot, né? Para utilizar esse timer, então a gente vai utilizar, além do modo one shot periódico para fazer de fato medidas periódicas, nós também vamos utilizar esse sensor aqui no modo capture, né? Para a gente poder então medir com precisão esse tempo e liberando o processador, né, usando o timer em vez de usar software, né? Então, em vez de fazer polling, eu vou utilizar o timer e as interrupções para medir esse sensor de maneira exata e fazer então de fato como deveria ser feito. Bom, do mesmo jeito que a gente fez no exemplo de GPIO, a primeira coisa que temos que fazer é ligar o hardware, né? Então, conectar o meu sensor ultrassônico no Tiva Launchpad, né? Só que agora eu tenho que fazer isso de uma maneira um pouco mais exata, né? Digamos, com um pouco mais de cuidado do que no primeiro exemplo. Porque todos os pinos do processador, né? Todos os pinos digitais do processador podem ser utilizados como GPIO, né? Nesse caso. Mas nem todos podem ser usados como entrada dos timers, né? A gente viu que o Tiva Launchpad tem 10 timers e então a primeira missão vai ser a gente escolher um timer desse e depois ver qual que é o pino de entrada que a gente tem que utilizar. Para isso, a primeira pergunta é o seguinte: eu vou usar 16, 32 ou 64 bits para contar esse timer, né? Lembrando que a gente tem timers de 64 e de 32 bits, né? Só que eu posso ainda quebrar eles no meio e obter timers ou, né, um timer duplo de 32 ou um timer duplo de 16, né? Esta resposta, né, vai ser dada de acordo com os valores típicos, né, que a gente precisar medir, né, de largura de pulso aí nesse sensor. Então, isso é sempre uma primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for escolher um sensor, né? Então, o que eu coloquei aqui em cima é um print, né, da nossa prática de GPIO, né? A gente já tem lá mais ou menos uma dica de quais são os valores típicos de pulso, né? Apesar de não ser tão exato, né? Eu posso utilizar isso aqui como uma base, né? E também lendo o datasheet lá do meu sensor, eu também posso ver qual que é o valor máximo que eu espero para as minhas medidas, né? Nesse exemplo aqui, eu cheguei a no máximo, né, 163 centímetros, né? Mas vocês podem olhar lá no datasheet qual que é o valor máximo que esse sensor pode medir, né? E assim a gente vai ter o pulso máximo, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês me respondam é qual que é o número máximo de microsegundos que o nosso sensor vai ler e quantos bits são necessários, né? Vocês desenvolverem uma estratégia, né, usando um timer específico e um valor de pré-scaler e clock, né? E justificar que de fato aquele timer consegue contar as larguras de pulso que a gente espera, né? Então, primeiro eu quero que vocês me respondam qual que é o valor mínimo e o valor máximo de contagem que a gente espera e qual que é o timer indicado para a gente fazer essa medição. Eu vou fazer isso aqui sem mostrar no vídeo, né? E fica como missão vocês fazerem igual. Eu vou agora fazer um exemplo genérico, né, de como eu localizo quais são os pinos de entrada, então, do meu timer, né, de todos os meus timers que estão disponíveis aqui nessa arquitetura, né, aqui neste processador. Então, eu vou voltar lá para a tabela de timers, né, que está no capítulo de timers, logo abaixo do diagrama de blocos, né. Então, nós temos aqui, ó, cada um dos meus timers, né, de 0 a 5 no convencional e 0 a 5 no wide, né? Vocês vão escolher um wide ou um timer convencional de acordo com a necessidade lá que vocês calcularam aqui em momentos anteriores.
Eu vou pegar um exemplo genérico, né, e vou supor que eu vá usar um timer de 16 bits. Né? Então eu vou pegar esse timer aqui de 32 bits, o timer 0, né? E a gente vê que a entrada desse meu timer é o pino T0 CCP0. Agora, que pino é esse no meu processador? Né? Eu pego o valor aqui e vou na tabela de sinal do meu processador, né, que a gente já viu lá na aula de GPIO, e eu vou procurar aqui este meu pino T0 CCP, né? Procuro uma vez, né? E digo que o T0 CCP é o pino PB6. Né? Se eu quisesse, por exemplo, o T1 CCP0, né? Ele é o pino PC6. Então, esta é a maneira que eu determino qual dos pinos eu vou utilizar, então, para ligar a entrada do meu timer, né? Ou seja, o sinal de eco do meu sensor ultrassônico. Então, agora a gente vai discutir a estratégia que nós vamos utilizar no nosso software para conseguir capturar essa forma típica aqui, que a gente já estudou, né? Que é a forma, então, do nosso sensor ultrassônico. O nosso sinal de trigger vai ficar exatamente igual a gente gerou na aula de GPIO simples, né? Esse sinal aqui é um sinal de entrada no meu sensor. E nada eu posso fazer para alterar a maneira com que eu gero ele. Eu tenho que dar foco mesmo em medir esta largura de pulso utilizando um timer, né? Essa é a nossa missão para agora. Então, qual vai ser a estratégia geral? A gente vai configurar o nosso timer no modo Capture Time, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, Capture Time. Nesse modo, o que vai acontecer? O meu timer ele vai armazenar o tempo de um evento, né? Quando ocorre um evento, o timer está lá contando, né? E quando esse evento ocorrer, ele vai reportar, né, qual que era o valor da contagem do timer quando esse evento ocorreu. Quais são os dois eventos que interessam para a gente, então, aqui, quando a gente for fazer essa atividade? Esse aqui é o primeiro evento, né? Então, o evento de borda de subida, né, que indica o início do meu pulso, e este aqui é o segundo evento, né? O fim da minha captura, ou então da minha largura de pulso. Né? Então, o que eu vou fazer é configurar duas interrupções, né? Uma na subida do meu pulso, uma na descida do meu pulso. Né? O timer já faz todo o trabalho para mim, né? Então, de armazenar o valor de sua contagem aqui quando essa interrupção for gerada e depois aqui quando a interrupção for gerada novamente. O que basta eu fazer então é subtrair, né, a contagem do meu timer no momento que a segunda borda foi gerada e no primeiro momento que a borda for gerada. Né? Se eu faço a diferença então entre a contagem do timer, já que ele não para de contar durante a leitura, né, eu vou poder então determinar o número de ticks de clock que se passaram entre esses dois eventos. Então, esta é a sequência de eventos que eu vou ter que configurar no meu software para conseguir fazer esse timer contar esta largura de pulso que depois pode ser convertida numa distância. Então, pessoal, a gente vai transformar aquela estratégia traçada em código. Né? Eu já escrevi o código aqui, vocês podem observar que tem algumas partes que estão censuradas, né? Que são de fato as partes que eu vou deixar para vocês fazerem também, né? Quem entender como trocar esses valores aqui é porque entendeu como a prática funciona, né? Então, como eu disse na estratégia, o nosso trigger continua sendo configurado exatamente igual no exemplo de GPIO, né? Eu habilitei o periférico de GPIO, setei ele como saída, coloquei como 0, normalmente, né? Já o pino de eco, como eu tinha definido lá na aula de GPIO, agora ele não utiliza a função GPIO pintype GPIO output. Ele utiliza a função GPIO pintype timer. Né? Aquele periférico agora não vai ser um pino de GPIO, vai ser um pino do timer. Né? Logo, depois de fazer isso, né, eu chamei a função GPIO pin configure e eu vou chamar ele como GPIO P
aqui é o número do pino que eu escolhi, né? E aqui é qual timer eu escolhi e ele vai ser um pino de CCP, né? Ou CCP 0 ou CCP 1. Então vocês já observem que eu preciso ainda utilizar meu periférico de GPIO para configurar meu pino de maneira correta para funcionar como um pino de captura de evento de timer. Logo após essa configuração, eu passo então para configurar meu timer no modo de captura de tempo, né? Primeira coisa, normalmente, né, o que eu faço é habilitar o periférico e sempre que eu vou configurar um timer, é interessante que eu primeiro desabilite ele, para que ele não passe a executar, né, com configurações incompletas, né, e apresentar algum comportamento errôneo, né? Então é interessante eu desabilitar, configurar e depois habilitar ele de novo, né, como eu fiz aqui. E que tipo de configuração eu fiz? Olha que coisa interessante. Eu já optei por utilizar o timer como um timer split, né? Dessa maneira, eu posso ter um timer de 32 bits dividido em dois timers de 16 bits, né? Aqui nesse caso vai ser um timer de 16 bits Capture Time e um timer, né, o timer B daquele mesmo periférico, como um timer periódico, que nesse exemplo eu não vou usar, né? Eu vou usar só ele no modo captura de tempo. Ou, né, dependendo do cálculo que eu fiz, pode ser que eu utilize um timer de 64 bits e eu vou ter um timer de captura de tempo de 32 bits e um timer periódico de 32 bits também, que não vai ser utilizado agora nesse vídeo. Depois disso, ó, eu começo a traçar minha estratégia. Olha a primeira coisa que eu fiz, né? Eu configurei o evento que vai ser gerado, né, no meu timer como sendo um evento de duas bordas, né? Tanto borda de subida quanto borda de descida, né? Se fosse outra aplicação, eu poderia ter botado aqui timer event, né, negative edge ou positive edge, né? Mas no meu caso eu quero as duas, como a gente discutiu anteriormente. Depois disso, eu passei a utilizar o meu tempo de load do timer. Para que eu faço isso, né? Toda vez o timer vai ficar contando livremente, né? E toda vez então que ele chegar a zero, ele volta para o valor de load que eu configurei, né? Então eu tenho que escolher um número de ticks aqui no meu timer load set que seja razoável para a largura de pulso que a gente vem obtendo, né? A gente estava tendo larguras de pulso na ordem de microsegundos, né? Ou milhares de microsegundos, que dá milissegundos. Então eu resolvi colocar no valor de load, né, o valor que o timer vai começar a contar, o cisctl clock get, ou seja, o meu timer vai resetar a cada 1 segundo, né, porque eu tenho o mesmo número de ciclos de clock do que a frequência, né. Outra coisa interessante é que nesse modo de contagem aqui, o timer vai contar de maneira decrescente, né. Ele vai começar em 80 mil, contar até zero, resetar em 80 mil não, né? 80 milhões, resetar para 80 milhões, contar até zero, resetar até 80 milhões, contar até zero. E assim ele vai ficar indefinidamente, né? E registrando, então, quando ocorrer algum evento, né? Sendo que esse evento é qualquer borda no seu pino configurado, né? Depois disso, o que eu tenho que fazer é configurar a interrupção, né, do meu timer, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu registrei uma interrupção, né, do timer que eu escolhi, o timer A, né, que foi o timer que eu configurei como captura de tempo, né? E eu criei uma rotina de tratamento de interrupção, né, cujo nome é timer 1 capture event, tá? Não se confundam com esse 1 aqui, tá? Pode ser que seja outra coisa. E de fato é, tá? Vou deixar a dica. Depois disso, né, eu limpei minhas interrupções. Porque quando eu estava explicando a interrupção, eu falei para vocês que tem um sinal lá dentro do meu processador que indica que a interrupção veio a ocorrer, né? Então, pode ser que alguma outra operação passada tenha configurado a interrupção e ela está lá pronta para ser executada. Dessa maneira, se eu habilitar a interrupção sem limpar ela antes, né, com outra configuração do timer que a gente nem sabe qual é,
pode ocorrer de, na hora de eu habilitar, diretamente eu acionar aquela interrupção, mesmo sem querer, né? A gente chama isso de interrupção espúria. Então, sempre que eu estiver trabalhando com interrupções, vale a pena sempre eu limpar a interrupção antes de utilizá-la de fato, né? Depois que o meu timer estiver completamente configurado. Isso também vale para interrupções de outros tipos de periféricos, né? Por fim, então, eu desabilitei a interrupção e habilitei meu timer para começar a contar, né? Por que eu não habilitei a interrupção? Porque eu vou habilitá-la só no momento que eu quiser fazer a leitura. Então a minha estratégia vai ser a que está logo aqui abaixo, né, dentro do while 1. Eu vou ficar aguardando o botão, né, como você já deve ter feito na prática de GPIO, e depois que o usuário pressionar esse botão, eu vou gerar o pulso de trigger. É neste momento que eu vou habilitar a interrupção, né? A partir desse momento aqui é que eu fico aguardando pela interrupção ocorrer, né? Então eu habilitei a interrupção e habilitei o timer, que até não precisava, né? Porque eu já habilitei ele aqui em cima, né? Vou tirar. A partir deste momento, o que o meu código faz? Nada. Ele fica aqui simplesmente esperando esta variável global mudar de valor, né? Se eu não tivesse interrupção acontecendo, o código ia parar aqui, né? A variável gDelay, se ficasse em zero, ia fazer com que o meu código travasse aqui, né? Esse é um exemplo didático, né? Onde eu só estou aguardando o valor de gDelay. Mas, se eu quisesse, eu poderia continuar a fazer alguma outra atividade enquanto o meu timer está monitorando o pino de eco agora e aguardando para que a borda, né, o flanco de subida e descida aconteça, né? Isso pode demorar uma grande quantidade de tempo, né, que eu poderia utilizar aqui para outras coisas, né? Como o meu exemplo é didático, eu vou simplesmente aguardar o gDelay, que é uma variável global que vai ser alterada pela interrupção, né? Então vamos lá para o código da interrupção, né? Eu resolvi chamar ela de Timer1 Capture Event, apesar de não ser o Timer1 que eu utilizei. E o código dela é o seguinte. Observem aqui, ó. Eu estou declarando duas variáveis, né? Uma com o valor do meu timer quando a primeira interrupção ocorrer, né? E outra com delay, né? Que é a subtração do valor do meu timer pelo valor atual, né, quando a segunda interrupção acontecer. Então, se vocês observarem o meu código aqui, ele faz exatamente isso que eu disse, né? Se a variável gEventStart não está inicializada com valor diferente de zero, é o meu primeiro evento de interrupção, né? O que eu vou fazer? Simplesmente pegar o valor do timer, tá? A função timerValueGet, então no modo captura, o que ela faz é pegar o valor do timer no momento que o evento ocorreu, né? Na segunda interrupção, né, o valor gEventStart não vai ser zero, né? Então eu vou para a segunda parte do meu else e o que eu faço aqui então é a subtração dos dois valores e tenho então em gDelay o valor de ticks de clock que aconteceram, né, entre os meus dois eventos, que é a borda de subida e a borda de descida, né? Sempre como um último detalhe, né, eu lembro que a gente tem que limpar essa interrupção, senão ela vai ficar ocorrendo indefinidamente, executando indefinidamente, mas na realidade ela só ocorreu uma vez, né? Se eu não fizer isso aqui, meu código vai de fato travar, tá? No momento que a interrupção acaba, né, o meu código vai estar lá no meu polling, né, executando aqui esse while gDelay. Só que como gDelay é uma variável global, né, que foi alterada pela interrupção, nesse momento eu habilito que o meu código execute, né? E tudo o que ele precisa fazer então é calcular o tempo e a distância e reportar, né? Eu censurei essa parte do código aqui porque vocês de fato vão ter que fazê-lo, né? E dessa maneira eu finalizo a estratégia em C, né, que a gente utilizou para ler o valor de distância do nosso sensor, né? Basta ver se esse código aqui funciona, né? Eu vou então abrir o meu Teraterm aqui, né?
E cada vez então que eu pressiono o botão, o que eu vejo é a minha distância. Tá? Vou ter aqui, colocar a mão na frente do meu sensor para ver que ele funciona, né? Agora sem precisar de nenhuma calibração de osciloscópio, e ele está reportando a distância de maneira correta, né? Além de não ter que ficar esperando para calcular, né, o número de vezes que eu li um pino, né? Aqui eu estou esperando no vazio, mas eu poderia estar fazendo outras coisas aqui no meu código. E com isso, nós concluímos este exemplo.